Bom dia, bom dia, bom dia! Como é bom trazer sabedoria. Eu não sei como você está se sentindo após todos esses dias de reflexão. Me lembro quando eu comecei nessa caminhada, que talvez você esteja iniciando agora, as etapas que eu passei, as mudanças que eu tive na minha vida. Eu passei, no primeiro momento, eu consegui visualizar coisas, me permitir sentir coisas que eu fingia que estava tudo bem. Sabe aquela sujeirinha embaixo do tapete? Você deixa que te incomoda e fala, não, o tempo passou. Faz muito tempo, não. Era quando era criança, agora eu sou uma pessoa adulta. Não faz mais diferença na minha vida. E eu deixava passar. Talvez você esteja nesse momento de começar a olhar para coisas que te incomodavam e que você fingia que nem te incomodava, que não estava presente na tua vida. Ou na minha segunda fase, que foi me permitir chorar pelo que eu tinha permitido com que fizessem comigo. Não sei como é pra você isso, mas geralmente existem homens que têm mais dificuldade em permitir, em mostrar sentimentos, em falar que algo incomoda, ou porque acha que isso é mostrar fraqueza. E na verdade não, gente. Quando a gente... Outro livro incrível, O Poder da Vulnerabilidade. Acho que é O Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Para você se permitir mostrar frágil, você tem que estar com uma fortaleza muito grande já. Senão você não tem coragem de mostrar. Você quer esconder a todo custo o que te dói. E quando você tá conhecendo alguém, então? Você não quer mostrar, você sempre quer mostrar o que pro outro? A sua melhor versão. Olha eu já puxando um link. Por que às vezes os relacionamentos vão se findando? Porque as pessoas não sabem lidar. As pessoas não sabem lidar com os próprios monstrinhos, quem dirá com os monstrinhos dos outros. Quando você entra numa relação, você não mostra o seu lado mais dolorido, porque você nem mexeu nele. Aí vocês começam uma relação e esse lado vem. Só que você não tem nem consciência dele. Então não é que os sentimentos não estejam presentes ali. Você só não conseguiu administrar. Você quis esconder algo. Muitas vezes você está escondendo de você mesmo. Só que vem à tona. Sabe quando esses sentimentos que a gente quer esconder, as circunstâncias que a gente quer esconder vem à tona? Nos momentos de crise. Nos momentos que você está numa relação que vocês não estão bem, que as ideias não estão batendo, que você não está se sentindo valorizado. E quando você não domina, você não governa esses pensamentos, esses sentimentos de coisas que te aconteceram lá atrásão, eles vêm à tona e você não sabe lidar. E dá caca. Aí sabe aquele momento que você fala mais do que você deveria? Que você se arrepende do que você falou? Mas depois já foi dito. Aí é mais desafiador conseguir arrumar aquela relação. Por quê? Porque você não governou, você não analisou, você não interpretou aqueles sentimentos. Não é que eles não estivessem presentes. Eles estavam, só que eles estavam encobertos por alguma coisa porque você queria deixar aquilo escondido. Mas não funciona. O que te aconteceu sempre vai estar presente em você. Sempre, sempre, sempre. Rafa, então o que adianta a gente mexer se sempre vai estar presente? Adianta a gente mexer porque nós vamos alterar a forma que você enxerga aquilo, que você sente em relação àquilo. Então aquilo para de ser um monstro para ser até um aliado teu. Porque vai ser um aprendizado para você. Você vai olhar aquilo com carinho. Aquela dor vai ser um amigo teu para poder te gerar empatia nas pessoas, empatia com você. Você vai transformar a dor em amor. E esse é o segredo. Não adianta deixar as coisas, fingir que não aconteceu, deixar as coisas encobertas. A gente precisa
descobrir as coisas. Então, o processo de autoconhecimento é um processo de descobrir crenças, sentimentos ruins e olhar com carinho para aquilo, porque a gente só quer olhar com carinho para aquilo que é bom, que é na sua percepção é bom e belo. Se você tem filhos, perceba que é muito mais fácil você lidar e às vezes você até quer agradar mais o filho que é mais fácil de ser amado, aquele mais doce, aquele que tem mais atrito com você, é mais desafiador para você. Então pensa, você tem que mexer em circunstâncias que é você purinho. Só que é você do lado que você não gosta. E, gente, tudo que nos incomoda está presente em nós. É sua função descobrir o que é, trazer consciência para isso e transformar. Gente, cocô vira adubo. Uma coisa que foi muito impactante na minha vida eu treinava em uma academia que tinha aquelas cadeiras massageadoras, né? E eu saí do treino e fui pra essa cadeira com o celular na mão. Tinha na época, deve de ter hoje também, uns filtros do Instagram que a gente apertava e apareciam algumas perguntas pra gente responder. E eu lá nessa cadeira, relaxando. O que te incomoda em alguém? O que te irrita em alguém? E eu disse que era essa pessoa gritar, essa pessoa falar alto. Beleza. Tá. Filtro próxima pergunta, né? Mudei. Aí eu lá sentadinha, deitada, fazendo massagem. E outra pergunta. Como é você quando você tá irritado, tá estressado, alguma coisa assim? E eu falei assim, que eu ficava, se eu estivesse brava, eu gritava. Eu falava alto. Falei, gente, a carapuça foi assim, pá, foi na hora. Por quê? Porque a gente costuma ter esse comportamento que nos incomoda muito. Rafa, mas não é maldade. Eu sei que não é. Como o meu também não era, não é? Gente, tudo o que os pais fazem é ensinamento para os filhos. Minha mãe é bem aceleradinha, assim, sabe? E 3 crianças para organizar, levar para a escola. Ela cresceu, ela criou a gente achando que pra gente obedecer, ela tinha que gritar. Ela não se sentia, às vezes, respeitada no ponto de vista dela. Não sei, ela queria as coisas na hora dela. E ela gritava pra gente pra fazer as coisas, pra tomar café na hora que precisava, pra ir pro colégio na hora que precisava. Porque ela tinha que conseguir controlar essas 3 crianças. E uma coisa que eu cresci me incomodando muito era ela gritar. Só que você pode imaginar o que eu atraí pra minha vida? Por quê? Porque quando a gente julga, isso está presente em nós. Eu atraí pessoas pra minha vida que a hora que estavam estressados gritavam. E isso me deixava doida da vida. Por quê? O que acontece isso? Porque a gente julga. O que você está julgando? Só que aí qual o aprendizado que a mãe passa para o filho? No caso, o que foi me passado até então? Que para ser ouvida, você tem que gritar. Então, qual o aprendizado que você está passando para o seu filho? Com o seu comportamento, não é o que você fala. Filho, calma, seja sereno. Aí quando ele não te escuta, quando ele não faz o que você quer, muitas vezes o que você vai fazer? E vai falar alto. Aí você ensina pra ele qual é o recado inconsciente disso. Que pra ser escutada, pra ter voz, é quem fala mais alto. Então percebe que tudo tem uma consequência. Só que pra gente entender isso, a gente precisa olhar pra si. Tomar consciência de muitas coisas. Que muitas vezes você ainda não tá tendo. E eu tô aqui pra te falar, vamos tomar consciência. Porque enquanto a gente não busca essa caminhada de autoconhecimento, de olhar pra si, a gente tem a sensação de que quem tá errado sempre são os outros.
Eles fizeram, eles fizeram, eles fizeram. E isso é um tiro no pé. Por quê? Porque se sempre a responsabilidade pelos resultados é dos outros, como que você vai conseguir um resultado que você deseja se não depende de você? Percebe que ao mesmo tempo que a princípio parece até ofensivo, como que eu posso ser responsável por isso? Eu sou boa, eu sou não sei o que lá. Você percebe que é libertador. Porque, depende de você. É muito mais fácil que falar assim, depende do fulano, do vizinho, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Não, depende de você. Então, olha que maravilha. Só que no começo eu não achava isso. Falava assim, nossa, como eu sou responsável por ter sido abandonado? Como eu sou responsável por alguém estar gritando comigo? Porque você atrai. O que eu falo todos os dias pra você? Nós somos um campo eletromagnético. Então, a partir do momento que você pega, por exemplo, vou dar esse exemplo com a minha mãe, de gritar. Eu julgava que ela gritava, aquilo me incomodava muito. Então, o gritar estava muito presente nos meus sentimentos. Mesmo que em circunstâncias que estivessem tudo bem, não estavam na minha consciência. Eu não estava pensando naquilo. Só que estava presente em mim. Ponto. Bingo. É o suficiente para que eu tenha isso no meu campo e eu atraia isso. Ou seja, tudo que você não perdoou, todas as mágoas, tudo que você julga que fizeram com você, a cabecinha, e que você gostaria que fosse diferente, está em você. Porque é isso que você acredita. E é bíblico, assim como tu acreditas, tu és. Se você acredita... Gente, o que mais te dói, os seus medos, é o que você mais vai atrair. Porque o seu medo é aquela certeza de que aquilo vai acontecer. Que é possível acontecer. Então, a maior crença do que até do positivo é o seu medo. Por quê? Porque você tende a focar na dor. Então, e julgar pai e mãe é quebra de princípios. Então, eu acho que é o maior tiro no pé que você pode dar na sua vida. Rafa, como não julgar? O pai foi bandido, abusou, fez isso, abandonou, fez aquilo, bateu na mãe. Não é você achar que aquilo está certo. Só que qual é a problemática de tudo isso? Além da quebra de princípios, é bíblico, né? É honrar. O honrar é não julgar, não querer que seja diferente. Percebe que aí, quando a gente quebra princípios, a gente vai para regras. Que geralmente começa com não. Não julgar, não querer que seja diferente. Por quê? Porque a gente quebrou o princípio. Honrar. Isso é uma longa história, né? Dá um conteúdo só sobre isso, sobre princípios e regras. Mas quando a gente quebra um princípio, a gente vai precisar de várias regras para que aquilo seja cumprido. Porque aquilo tem que ser cumprido. E quando a gente não aceita os nossos pais como eles são, e o não aceitar como são é o quê? Eu sempre queria que fosse diferente, que eles tivessem agido diferente comigo em tal circunstância, que tivesse feito isso com fulano, com ciclano. Ou seja, você não aceita seu pai. Você não ama seu pai. Eu amo sim. Quando você não honra seus pais, não aceita a forma que veio a vida pra você, às vezes naquela família super difícil, que sofreram abusos, tal, você não recebe a sua vida. Porque, inevitavelmente, você é descendência do seu pai e da sua mãe. Você é metade pai, você é metade mãe. Então, como você pode se achar uma pessoa boa, uma pessoa merecedora de coisas boas, estar vibrando na alegria, na felicidade, no amor, na prosperidade, se você não aceita o que você é, de quem você veio? Então, não é dissociar o comportamento do outro com o teu comportamento. Receber a vida que te foi dada. Se a história fosse diferente, se as pessoas fossem diferentes, você não estaria aqui. Então, quando a gente, de acordo com a constelação familiar, gente, função de pai e mãe da vida. Ponto. Rafa, ok, tô te falando no nu e cru. É bem isso. Aí, você
ter os aprendizados que você precisa ter para a tua evolução. E, gente, você pode me contar a história que for. Todo mundo quiser chegar aqui e falar assim, Rafa, mas é que você não sabe a minha história, eu vou te contar. Não precisa. Ai, Rafa, minha história foi mais desafiadora que a sua. Gente, o que tem que ser feito é a mesma coisa. Às vezes eu posso te escutar por empatia, para entender o seu ponto de vista, entender de onde vêm as suas dores, tal. Mas não precisa. Não muda. O que tem que ser feito não muda. É padrão para todo mundo. Então percebe que é simples? Só que a gente, às vezes, é desafiador porque você não quer se desapegar do que aconteceu, do que fizeram com você, sair do papel de coitadinha. E, gente, postei nos stories, já não tem mais, que já saiu. Mas eu sei disso, eu falo com propriedade, porque eu era a pessoa mais cabeça do lado que eu conheci na face da Terra. Então é fácil eu olhar e identificar, porque eu já passei por isso na prática, em mais diversas circunstâncias. Então eu já oscilei muito, porque, beleza, tô melhorando, aí você para de fazer alguma coisa e volta. E quanto mais a gente vai evoluindo nesse processo, mais a gente percebe de que a gente está muito melhor, e quando a gente achava já que a gente estava bem, aquilo lá é só um pedaço do caminho, que o melhor sempre vai vir. A hora que você fala assim, Rafa, você falava, já escutei você falando que você não tinha autoestima, e hoje você tem? Eu tenho, mas se eu parar para pensar na minha trajetória toda, eu ainda vejo que eu ainda tô na evolução, que vai ser muito melhor do que já é hoje. E assim com o conhecimento também. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que nada sabe. Que é o quê? A nossa mente vai se expandindo e a gente vai enxergando a vida com outro olhar, com outro ponto de vista. Então, todos os exercícios que a gente fez até agora, que eu te passei para fazer ontem, é para fazer isso. É para fazer que você tenha consciência das coisas, que você descubra as coisas que estão encobertas em você. Sentimentos, pensamentos, comportamentos. Porque isso te traz um resultado. Rafa, mas eu não... sentimento é coisa de gente besta, gente sentimental. Não é. A forma que você pensa, que você sente, ela guia as tuas ações. Você faz ou não, você é receptivo a alguma coisa ou não, você se permite escutar ou não, você vai a um lugar ou não, pelo que você pensa e o que você sente, e que está encoberto. Então, se você quer uma ação diferente, se você quer resultados diferentes, você precisa descobrir o que está encoberto em você, que são os seus traumas, as tuas qualidades, as coisas que você faz, tem um porquê. Os seus pais te deram um estímulo para aquilo. Esse estímulo, muitas vezes, pode ter sido negativo, se tornou algo positivo, pode ter sido negativo, positivo demais e te trouxe um sentimento negativo. Quando os pais fazem demais pelos filhos, às vezes o pensamento é, eu estou agradando, eu estou amando, eu estou mimando meu filho, porque ele merece. E se você for analisar, vamos pegar o mimar, o fazer demais pelos filhos, ou colocar a comida no prato do filho. Você está mostrando para o que para ele, na verdade? Uma incapacidade dele fazer, porque você não permite que ele faça. Vamos pensar em outro sentimento ruim. Então, incapacidade, ele não sabe fazer. Ele pode se tornar uma pessoa que ele não sabe servir, que ele acha o tempo todo que ele tem que ser servido. Então, na verdade, você está criando um bundão. Então, perceba, gente, a gente tem que aprender a analisar as coisas. Todo comportamento que a gente tem, toda fala que a gente tem uma interpretação por trás e que é inconsciente. Então, por isso que sempre é importante com que a gente tenha estado de presença. Que você perceba por que você está fazendo aquilo.
E normalmente, pessoas que ainda não estão nesse processo de entender a lógica, entender o porquê, nesse estado de consciência simplesmente fazendo, vão fazer, por exemplo, para os filhos, alguma coisa que sentiram falta na sua infância. Ai, meu pai e minha mãe não me deram atenção, não tinha o que comer em casa, sei lá o quê. Você tende a fazer em excesso o oposto do que você teve. E que também vai causar um desequilíbrio. Porque a gente sempre, por mais que você olhe e você ache que o comportamento que você está fazendo, ele é adequado, ele é amoroso, se ele for embasado na dor, sempre vai dar caca. Ou seja, tem que prestar atenção. O que te leva a querer fazer tanto isso pelo teu filho? Eu não passou dificuldade em casa, eu tenho que trabalhar para eu dar coisas para o meu filho. O que está te movendo a trabalhar, para dar coisas foi a escassez. Então vai dar caca. Rafa, como que para de dar caca? Olha com tudo que já te aconteceu com outro olhar. Com olhar de carinho, com olhar de empatia, com olhar receptivo. Rafa, mas foi só uma desgraceira. Receba. Olhe com carinho. Pare de julgar. Deixa que as coisas venham até você. Entenda, interpreta, analisa. Olha com carinho as coisas que aconteceram. Olhe as circunstâncias de vida da pessoa. Rafa, minha mãe fez isso, fez aquilo. Minha mãe traiu meu pai, destruiu minha família. Fui criado por familiares. Fui humilhado. Blá, blá, blá. Como que você vai ressignificar isso? Como que foi a história de vida da sua mãe? Como que foi a história com os pais dela? O que aconteceu dentro do núcleo familiar dela primeiro, quando ela era criança? O quanto ela se sentiu amada? O quanto ela se sentiu rejeitada ou não? O quanto ela viu essa mesma circunstância acontecendo? Rafa, não aconteceu com o pai e a mãe dela. Pode ter acontecido com tio, tia. Gente, num campo morfogenético, que é o que a constelação fala, sempre o que é excluído, ele tem que voltar para o núcleo familiar. Então, comportamentos, atitudes. Por quê? Porque todo mundo tem que ser visto e todo mundo é pertencente àquilo. Então, enquanto aquilo não é visto, não é honrado, não adianta se acontecer alguma coisa, uma desgraceira na tua família, você querer ficar escondendo. Não deu errado, é feio. Por quê? Porque você exclui aquela pessoa do núcleo familiar, da história da família. E não, é simplesmente trazer com carinho. Não soube fazer diferente. Fazer com que essa pessoa se sinta amada, mesmo que eu não esteja mais presente aqui fisicamente. Porque esse histórico familiar todo permanece. Lembra que eu falo todos os dias que nós somos energia. Que nós, quando a gente morre, você acha que acaba aqui? Que você vai pro descanso eterno e que a pessoa sumiu, acabou. Nós somos energia, a energia nunca acaba. Ela muda de formato, mas a energia não acaba. Mas é muito complexo para essas horas. Deixa para um outro momento. Bora entrar para o nosso assunto. Então, o que nós estamos fazendo? Pegamos livros. Então, essa semana a gente está pegando o livro Poder da Autoresponsabilidade, porque esse foi o primeiro livro que eu li. E é uma linguagem super simples e foi transformador para mim. Porque foi aquele momento que eu falei assim, nossa, como que eu sou responsável por ter sido abandonada? Como que eu sou responsável por isso? Eu quero amor, eu sou amorosa, eu dou amor. E eu não recebo isso dentro da minha casa. Então foi uma mudança de chave. Aí eu te falo na prática, porque tudo que aconteceu comigo, não adianta você cobrar, você tem que dar. Aí na minha cabeça infantilizada, era o quê? Se a minha mãe, ela é mãe, ela tem que falar que me ama. Se ela erra, eu errei também, ok. Mas eu não vou pedir desculpa. Porque eu errei porque eu fiz isso porque ela fez isso comigo. Ela não pede desculpa, eu também não vou pedir. Então, entenda que numa história bem simples, eu tô colocando na mão de outra pessoa o que eu sei que seria o correto de eu fazer. O que me traria paz. E muitas vezes você tá escolhendo a guerra na tua vida. A discórdia, a confusão. Não, porque não é certo. Porque não sei o que lá. Porque o outro que errou. Gente, entenda que você está... Que
pra você o que é saudável, o que é pra você, o que é pra todo mundo, mas faça você, por você, pra você, pelos seus, e a gente tem uma vida serena, uma vida tranquila, uma vida alegre, uma vida leve. Então, o que às vezes você tem que abrir mão das suas verdades para ter isso? Será que é um preço muito alto a pagar para ser leve, ter saúde, ter paz, ter amor, ter sucesso, ter dinheiro, ter amigos? Ser bela, belo. Porque, gente, a amargura no coração deixa você doente, deixa você feio, deixa você improdutivo, deixa você chato. Porque você não consegue focar em outra coisa. Você não consegue se sentir capaz de fazer alguma coisa. Em algumas áreas pode ser que você consiga, em outras não. Então não é muito mais inteligente estar leve, ser leve? E para fazer isso é simples. É só você se enxergar como você realmente é. Responsável pelas coisas que te acontecem. Pelas coisas... Rafa, mas como posso ter sido responsável por isso? Porque a gente não consegue controlar, muitas vezes, o ambiente externo, que é o que o livro fala. Se a gente pensar num barco, você não consegue controlar a chuva, controlar o vento, o sol, mas você consegue guiar o seu barco. Isso é uma metáfora, na vida real seria o quê? Você foi exposto a algum estímulo, a alguma circunstância. O que você vai fazer com aquela situação? É fazer o que você pode com aquilo, mas o seu melhor. Analisar. Hoje você está num processo evolutivo, no estado de consciência. Você conseguiu ter um determinado comportamento, uma resposta a um estímulo que te foi dado. Daqui a um pouquinho você já está buscando isso, você está trabalhando a si, trabalhando todos esses conceitos, indo para a prática, enxergando as coisas de uma forma mais rápida. Amanhã você vai conseguir ter uma outra resposta. Aí você continua nisso, amanhã você tem uma outra resposta. E, gente, a mente, as circunstâncias vão fazendo assim, ó. É como se fosse o cavalinho tampando. A gente vai fazendo as coisas e vai vindo assim, ó. E você vai ampliando o teu campo de visão. Você vai passando a enxergar as coisas de uma outra forma. Só que para que isso aconteça, é treino. É hábito, constância, treino. O que foi transformador para mim, quando eu já tinha lido esse livro e fui fazer o curso dele. Que o livro é esse, quando eu fiz o curso, é isso daqui. Foi eu perguntar para os outros a percepção que os outros tinham de mim. E aí foi o momento que tirou o meu chão. E eu te recomendo fortemente que você faça isso. Como, Rafa? Pergunte para pessoas da tua família, dentro da tua casa, pessoas com quem você trabalha, com seus amigos, relacionamento. Pergunta como que essa pessoa te enxerga. Como vítima, como murmurador, fracassado, vencedor, grato ou aprendiz. Por quê, gente? Eu sempre me vi uma mulher muito querida, doce, que queria agradar todo mundo, que apaziguava as coisas, porque eu queria ver todo mundo feliz, que ajudava, que resgatava os cachorrinhos da rua. Mas por quê? A dor do outro me incomodava tanto que eu queria evitar que o outro sofresse, porque eu tinha sofrido tanto. Então, pra mim era uma dor. Então me doava e sempre tomava na tarraqueta. Por quê? Porque o que me levava a fazer isso era a dor e não o amor. O que eu tinha em mim era dor. Era uma dor latente, que era visível em mim, no meu rosto, fisicamente. Só que eu não percebia. Só que eu, olhando fotos de anos atrás, eu vejo que mesmo em momentos muito felizes, em viagens incríveis, em lugares incríveis, em comemorações, em festas, que eram ápices de felicidade para o momento. Eu, olhando a foto, vejo que eu era muito triste, que eu estava muito triste. Eu só não percebia. Então imagina o cotidiano normal, a rotina, as coisas mais sem graça na vida. As coisas mais normais, corriqueiras. Imagina como era para mim, estar em mim, gente.
Como é estar em você? O quanto de alegria, de felicidade ou de amargura você tem no seu dia? Ai, Rafa, nem sei. Tá na amargura. Por quê? Porque não é que ela não esteja presente, você só deixa escondido porque dói olhar, você não quer olhar. Mas, meu amor, pra cura vir, a gente tem que olhar. E é sempre pra gente, não é fora, não é o outro, é você. Rafa, se é dentro, se não é o outro, por que você tá me passando o exercício pra eu perguntar pras pessoas com que eu me relaciono, trabalho, família, amigos, cônjuge, como eles me veem? Porque vai te dar um norte. Porque é mais fácil o outro ver. E por quê? O que eu entendi nesse momento que meu chão abriu, que foi com a minha mãe? Eu entendi que existe uma Rafaela no trabalho, uma Rafaela como chefe, uma Rafaela como amiga, uma Rafaela como namorada, esposa, uma Rafaela como filha. Rafa, mas é uma Rafaela só, como que tem uma Rafaela em cada lugar? Porque o que acontece? As pessoas reagem, a Rafaela reagia às circunstâncias. Então, se eu estava em um campo, em uma circunstância com uma pessoa que eu me sentia amada, querida, que era leve, eu era leve. Por quê? Porque eu reagia, você reage, as pessoas reagem, você entende? Lembra disso? Então, se você tá com uma outra pessoa, que essa pessoa, você não se sente valorizada por essa pessoa, que há muitas brigas, você tende a ter um outro comportamento. Você tende a ser uma pessoa mais armada, uma pessoa mais reativa, uma pessoa mais fria, mais grosseira, mesmo que você ache que não. Era como eu me via. Eu não me via grosseira. Eu me via sendo sincera. Só que verdade sem amor é crueldade. E quando você está magoada, o seu olhar, ele é maldoso. Você enxerga coisas ruins, enxerga aqueles sentimentos que estão em você, aqueles sentimentos ruins, os seus vícios emocionais, que o meu era o quê? A rejeição, a não valorização, o abandono, em circunstâncias que nem existem. Por quê? Porque você está acostumado a enxergar as coisas dessa forma e o teu corpo biologicamente, quimicamente, precisa dessa substância. Então você enxerga e o seu comportamento faz com que os outros tenham essa reação com você, porque você precisa disso quimicamente. Então, de maneira bem prática, eu era ríspida com a minha mãe. Eu não me sentia amada por ela, consequentemente, não era consciente, mas eu também não fazia com que ela se sentisse amada por mim. Porque eu só estava querendo receber. Ela é mãe, ela tem que me amar, ela tem que isso, ela tem que aquilo, ela é mãe, ela é mais velha, ela tem que ter a sabedoria. E eu só esperava receber o que eu não estava dando. Isso também é uma quebra de princípios. Além de desonra com pai e mãe, é a semeadura. Você tem que dar para você receber. E por ela ser mãe, eu queria que ela me desse para eu poder dar. E deu caca. E com você talvez também seja assim. Então faça. Para de querer mudar o outro. E mesmo quando eu já estava nessa caminhada, o que eu queria fazer com ela? Eu via muita coisa errada que ela fazia. E eu queria mudar. E isso eu continuei em desonra. Porque eu não aceitava ela como ela era. E a gente não consegue se sentir amado por quem não aceita a gente. A minha relação com minha mãe começou a mudar quando eu mudei. Por verdade. Porque às vezes eu estava estudando e eu queria que ela enxergasse aquilo que eu estava falando. E pra ela, qual era a lógica? Fosse tão bom, se era diferente. Aí eu, pá, engoli seco, porque ela estava certa. Só que, o que aconteceu? Eu trabalhei a mim. É sempre a mim. É sempre a você trabalha a você. Ai, Rafa, meu filho isso, meu filho aquilo. Entenda que seu filho é reflexo de você. Da relação que você tem com o pai dele. Quando você vai para um tratamento terapêutico, sei lá, levar a criança para terapia,
Profissionais bons, eles vão pegar a criança para tratar. Só que o tratamento não é só com a criança. É com o pai e é com a mãe. Porque a criança é um reflexo dos estímulos que ela recebe dentro de casa. Então, por isso tudo, pela sua paz, pela sua serenidade, pela sua prosperidade, pela família que você tenha, pela família que você vai criar, pelo seu trabalho, pelos seus amigos, pela sua saúde, pelos seus filhos, é importante que você olhe para si. E pare de responsabilizar os outros. Porque você não vai ter resultado. Se o responsável é o outro, você não precisa fazer nada diferente. Porque quem tá errado é o outro. E na vida nada vai mudar. Você pode trocar de parceiro, você pode trocar de roda de amizade, de trabalho. Os teus problemas sempre vão ser os mesmos. A princípio, você pode achar que não. Com o passar do tempo, você vai falar, a Rafa tinha razão. E você precisa pagar o preço para ver isso? Não precisa continuar fazendo. Só para e analisa o que já te aconteceu. Relacionamentos. O que aconteceu com seus relacionamentos? O que você sentiu? Rafa, foi diferente. A circunstância, às vezes pode ter sido. Mas vamos para o que você sentiu em cada um deles. No começo, no meio, no fim. Durante. O que você sentiu com as suas amizades? Qual era o comportamento que você tinha? O que te movia a fazer aquilo? E o resultado que você teve? Como você sentiu com aquilo? É só analisar. Por isso que eu falo, traga consciência, analise as coisas que já aconteceram, porque você não precisa continuar errando. Você pode aprender com o que eu estou te dizendo. Mas se você não quer testar, você não precisa testar, fazer já para repetir de novo. É só você olhar os resultados que você já teve. Com verdade, com carinho, olhando sempre para si. Não é o que te fizeram, é o que você sentiu. É o comportamento que você teve aquele resultado, que você vai olhar que isso aqui é parecido. Top. Então, exercício. Você vai perguntar para as pessoas que estão ao seu redor como te enxergam. E sem ficar doída, tá? Agradeça muito. E peça para as pessoas serem sinceras. Que você está fazendo um curso e que você está nesse momento e que você gostaria muito de entender para se tornar uma pessoa melhor. Fale como você achar que deve. Mas, em resumo, a intenção é essa. Mas vai te doer um pouquinho, tá? Aquele feedback que fala assim, nossa. Mas entenda que esses vão ser os melhores. Porque aí sim, eles vão ser transformadores, como também foram pra mim. Então você vai perguntar se a pessoa estiver como vítima, murmurador, fracassado, vencedor, grato ou aprendiz. E anota e reflita nessas respostas com muito carinho. Porque aí tá a chave da virada da tua vida. Você tá entendendo a importância que é isso? E como funciona nosso processo de formação de crenças? Existem duas formas, o ativo e o passivo. A maior parte das vezes, enquanto você não está nesse estado de presença, trazendo consciência para as coisas que te acontecem, a única coisa que as suas crenças vão ser formadas somente no passivo. Que é o quê? A música que você escuta, que eu sempre falo aqui. O filme, a novela, o jornal. As coisas as pessoas com que você se relaciona. Como que é o relacionamento das pessoas que estão com você? Os casais se dão bem, não dão, se respeitam, brigam. Ajudam um ao outro com a criação dos filhos. Ajudam a organizar as coisas de casa. Como que a parte sexual deles é saudável, eles gostam, se dão bem, ou não fazem, é um brigueiro, existe traição. Tudo isso diz sobre você. Porque a gente não consegue ficar onde está muito dissonante com a gente. Com o que a gente não concorda, o que incomoda, a gente não fica. Então, veja o seu meio. A história da música é o seguinte, a música, o filme, a novela. E por que funciona tanto para a formação de crenças e é tão prejudicial?
Porque é uma coisinha conta-gotas. É uma coisinha inocente. Ai, mocinho, bandido, aquela historinha, emoção. Ai, eu só estou me distraindo. Por que você tem que se distrair da sua vida? Por que você não pode estar em estado de presença? Sempre. Ai, Rafa, mas eu vou tomar um vinho. Ok, você está em momento de conexão com uma pessoa, com seu amigo, com alguém. Cara, ficar assistindo novela, gente, assistindo futebol. Gente, vocês que me perdoem. Vocês já ouviram falar em pão e circo? Da época quando vocês estudaram história. Vocês já acham que hoje é muito diferente disso? Mas tá, vamos pra história do filme, da novela e da música, que eu vou começar mais leve. Me conta a história que essa música tá cantando. Me conta a história do filme. O que aconteceu? Me conta a história da novela. A traição, a bandidagem, a sofrência, o abandono, tá sofrendo por amor. Ah, é a outra, ou ele vai largar o casamento pra ficar com a mulher. Qual a história que tá contando? Então entende que isso a conta-gotas vai entrando na sua mente? E isso chama um processo de formação de crenças. Então esse é o processo de formação de crenças passivo. Que é o quê? Um pensamento gera um sentimento ele gera uma ação. O ativo é você trazer pra consciência e buscar o que você quer. Então, você escolhe o que você assiste, o que você entende a história. Você domina, governa sobre os seus sentimentos. Ai, Rafa, veio tal circunstância, me veio vício emocional tal. Beleza, você tomou consciência, cancelado, você escolhe. E você, embasado nisso, você tem um comportamento adequado, uma fala adequada. Então isso é o ser ativo. É você não deixar a vida te levar. Então esse é o processo de formação de crenças ativo. Você escolhe o que você vai... o estímulo que você vai receber, o que você vai pensar, o que você vai sentir, o que você vai fazer. Então, aí sim você está governando sobre sua vida. Se você não está em estado de presença, você não faz o ativo, você sempre vai ser o passivo. Sempre reagir às coisas e não fazer. Sempre responder a estímulos de forma inadequada, da forma que não vai para onde você deseja. Eureka, bingo! Só que agora a gente tem um outro ponto. A gente já entendeu a importância dos nossos sentimentos, o que facilita a gente buscar a forma que os outros nos enxergam e você entender o que você está oferecendo de estímulo, de resposta, do que for para que a pessoa tenha esse resultado, tenha essa sensação de você. Você seja visto por essa pessoa dessa forma. Como funcionam as crenças. E agora o detalhe é, o que você deseja para sua vida? Em qualquer pilar, em todos os pilares. Financeiro, profissional, conjugal, saúde. Como você quer ter um relacionamento conjugal? Quanto de sexo você quer ou não quer? O porquê que você não quer? O que te leva a achar que isso é ruim? Se faça perguntas. Como você deseja ver seus filhos? Quão amado você quer que seus filhos se sintam? O que você está fazendo para isso? Então, esse é o detalhe. Agora, depois que a gente já passou por todas essas fases, agora você vai traçar metas. Rafa, eu quero ter um relacionamento assim com meu esposo. Eu quero ter um relacionamento assim. Eu quero pesar tantos quilos. Eu quero trabalhar com tal coisa. Beleza. A gente tem uma meta. Agora a gente precisa desenvolver o passo a passo para que você chegue nessa meta. Ai, Rafa, eu quero ter uma relação maravilhosa com a minha mãe. Que foi uma coisa que eu passei. Porque a gente pode ter metas concretas, materiais e emocionais. Tudo bem que o emocional ele vai se trazer para a matéria também, porque o relacionamento é diferente, tudo é diferente. O que você vai fazer? Qual é o passo a passo? Então aí a gente vem para as metas SMART, que nos processos de coach é dito muito, né? Que são como você vai fazer para chegar, quais são, quebra a meta em passos da meta. Tá, eu quero uma relação incrível com minha mãe, o que eu vou fazer? Eu vou dar amor pra ela, vou demonstrar carinho pra ela. Como que eu vou demonstrar carinho pra ela? Como que ela se sente amada? Percebe que é só você trazer pequenas ações para que você tenha aquele resultado final. É simples.
Só que a gente muitas vezes negligencia o simples, negligencia o óbvio que é ignorado. Consequentemente, o desejo maior, aquela situação maior não chega porque você não faz o pequenininho. Então a gente precisa fazer o pequenininho com constância. Entender qual é o comportamento, a ação que tem que ser feita para que você obtenha o resultado final. Gente, é tão óbvio, é tão inteligente, é tão simples. Por que você não faz? Você não faz porque você acha que a responsabilidade por aquele resultado ruim não é sua. Que você é o melhor colaborador, você é o melhor funcionário. Às vezes você só faz o que você está sendo pago. Você nunca vai subir de cargo. Você nunca vai... o funcionário exemplar. Você nunca vai estar apto a ser dono do seu negócio. Porque você só faz o que você é pago para ser feito. E quando você faz isso, nada funciona. Você fez uma venda para um cliente, um produto. Você só entregou o produto. Rafa, mas foi o que ele pagou. O atendimento, às vezes, foi manhã e você não foi simpático, você não deu um sorriso, você não mostrou pro cliente que ele era amado, você não fez um over delivery, você não fez uma entrega extra do que era para fazer. Então você vai ser sempre mediano, porque você só faz o necessário. Isso serve para tudo. Gente, nas relações conjugal, você só faz aquele coisinha meia boca, aquele jantarzinho meia boca. Você não surpreende o outro. Você tem que surpreender positivamente o seu parceiro, a sua parceira, a sua mãe, os seus filhos, o seu cliente, o seu patrão, o seu colaborador. Faça com que o outro se sinta especial. E o que são historinhas? As historinhas são o que danam o resultado que você quer, o teu sucesso, seja em qual área for. A historinha é o quê? É a justificativa para aquilo, que é um tiro no pé. Então, gente, não justifiquem as coisas. Sei lá. A história com a minha mãe. Eu não peço desculpa pra ela porque ela não pede pra mim. Então, percebe que eu contei uma historinha pra eu justificar algo que eu sei que eu deveria fazer, mas que eu não faço porque eu justifiquei, porque eu tenho uma desculpa pra aquilo. A historinha é uma desculpa que você dá pra continuar fazendo aquilo. Não faço atividade física porque tenho um problema no joelho. Ok, pode ser que doa, eu entendo. Mas é uma historinha. É uma justificativa que você tá dando pra não fazer algo que você sabe que você precisaria fazer. Por preguiça, por isso, por aquilo. Rafa, não consigo dobrar o joelho. Já ouviu falar em isometria? Você consegue fazer fortalecimento muscular sem dobrar o joelho. Você consegue... eu não consigo sair de casa. Você consegue treinar em casa sem pagar nada pela TV. Não tem TV. Ok. Aprenda com alguém, anote o que você tem que fazer e faça. Toda vez que você conta uma historinha, ou seja, que você justifica algo, que muitas vezes vai ter justificativa. Mas por que é prejudicial? Porque você não muda. Porque tem um porquê aquilo ter acontecido. Acabou, é um tiro no pé. Eu tô te mostrando o que pode acontecer, e o problema que isso traz. Então agora o detalhe é: a quem mais sabe, mais lhe será cobrado. Então agora você não tem justificativa para não fazer. Você já tomou consciência do que você julga, do que te incomoda, do que você critica. Você já tomou consciência pela percepção dos outros que você vai fazer isso, já te passei. Pergunte para as pessoas como elas te enxergam. Você já sabe como é um processo de formação de crenças, o que te faz a enxergar as coisas. Então agora você escolhe se você se expõe ao que deve ou ao que não deve e o que você escolhe sentir. Um resultado que você deseja. E qual ação você vai fazer para que aquele resultado se concretize. Você já sabe disso? Então a escolha é tua, o que você escuta, os lugares que você frequenta, as pessoas com que você anda, o que você fala, o que você sente. Então agora é trazer para o racional, para o cognitivo que estava encoberto. Nós vamos descobrir os seus sentimentos, as suas emoções, de onde vem, buscar a raiz daquilo, parar de julgar, entrar em desonra. Nós vamos entrar em honra. Planejar as suas metas.
É o peso que você deseja, é o relacionamento que você deseja, é receber o amor que você deseja, é trabalhar com o que você deseja, receber o que você deseja. E lembrando sempre que, para qualquer circunstância que seja, qualquer pilar da sua vida, você vai dar para receber. Antes de querer receber aquela promoção, você já vai agir como se fosse. Você vai ter as competências para aquela função. Que aquela função exige. Você quer receber amor? Dê mais amor. É óbvio, gente. Mas você não tem resultado porque você ignora o óbvio. Você não faz o que tem que ser feito. Você simplesmente deseja. E com um sentimento errado ainda. O sentimento de perca, de valorização, de não conseguir. E assim como tu pensas, tu és. Até então você estava pensando que não ia conseguir, que não era possível, que você não era isso, que não era aquilo. E é isso que você atraiu. Agora eu estou te mostrando. E eu estou aqui para te ajudar a pensar de forma diferente, a sentir de forma diferente. Só que para que você pense e você sinta de forma diferente, você tem que olhar com verdade os seus pensamentos, os seus sentimentos. Lá de trás. Se você não fizer, beleza, nada muda. Aí até que as coisas continuem se repetindo, a dor aumente, e você lembre de mim. Epa, a Rafa falou, o que eu vou fazer agora? E precisa deixar piorar? Você se mantém numa situação porque é uma dor confortável. É uma dor que você suporta. Por isso que tá ali ainda. Porque a partir do momento que ficar insuportável, você vai buscar mudança. E foi o que aconteceu comigo. E eu desejo do fundo do meu coração que você consiga fazer isso antes. E esse é o livro O Poder da Autorresponsabilidade. Trazer consciência, fazer planejamento e mão na massa. E constância. E os resultados virão, seja pro que for. Esse foi o primeiro livro que eu li nessa minha caminhada. Um livro muito curto, simples, mas que nem sempre é fácil de fazer. Porque vai contra tudo o que eu já tinha pensado e sentido, que eu era responsável por aquilo que me acontecia. Como assim? Sou uma esposa incrível, uma mãe, uma filha incrível, uma amiga maravilhosa. E os resultados saindo como eu não desejava. Então, ou você escolhe mudar, olhar com verdade para sua vida, o que te move, entender que você é responsável por tudo, ou sua vida não vai mudar. Você vai continuar no mesmo lugar, no mesmo atoleiro que você tá até hoje. São escolhas. Então, como eu sempre digo, eu te mostro o caminho. Eu falo para você com muita sinceridade tudo o que eu já passei, o resultado que é possível fazer, o que acontece, quais são os desvios no caminho, e te mostro o caminho mais simples. Gente, eu sou uma somatória de todas as experiências que eu já tive, de todos os cursos que eu já fiz, de todos os livros que eu li, de todos os filmes que eu vivi, que eu assisti. É uma somatória que eu usei tudo para curar as minhas dores. É um processo. E eu tô aqui te sintetizando e mostrando o que tem que ser feito. A escolha é sua agora. Eu te mostro o caminho, eu posso dar a mão para você. Há semanas eu tô com você aqui todos os dias. Te dando apoio, te dando força, te mostrando, te trazendo palavras de sabedoria. Agora basta você utilizar, tá? Eu fiz minha parte, agora faça a sua. Lindo dia pra nós. Vamos orar? Pra gente finalizar, finalizar aqui e ter o nosso dia ainda mais incrível. Sempre falo, fecha os olhos, respira. Respiração profunda, enche o pulmão de ar, aí solta todo o ar, esvazia. Te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve. Gratidão pela sabedoria, pelos aprendizados, por nos ajudar com que a gente se olhe com carinho, para as nossas dores, com empatia para o que a gente sente. Pode parecer dolorido, mas ele é transformador. Visualiza já a resolução de tudo que está te incomodando. O relacionamento ruim, problema de dinheiro, trabalho,
a saúde, o peso, um problema, alguma doença. Olhe ela como simples, como algo muito simples. Que você já viu o que tem que ser feito. Você sabe o que tem que ser feito. Cala, pergunta, o que eu tenho que fazer para que isso se resolva da melhor maneira possível? O que eu estou fazendo de errado que eu estou tendo esse resultado? Como pode melhorar? Pergunta, a resposta vai vir. E faça. Limpa seu coração de pensamentos ruins, sentimentos ruins. Você é a imagem e semelhança de Deus. Senhor, nos ajude a nos enxergar as pessoas, enxergar os nossos, as circunstâncias, com os mesmos olhos que você nos vê. Um olhar de bondade, um olhar de carinho, de amor, de serenidade, de alegria. Se veja com essa situação que você mentalizou com sucesso, resolvido da melhor maneira possível. E você se sentindo leve, em paz, feliz, tranquila, serena. Respira bem fundo. Esfregue as mãozinhas. Porque a mãozinha, que nem criança, sabe quando você oferece alguma coisa, que é pra fazer alguma coisa, e essa criança fala, tipo, é fácil, já consegui. E assim, já consegui, é simples. Bora fazer um dia lindo. Bora colocar em prática, bora pensar, refletir sobre você, sobre o que te move, seus sentimentos. E bora fazer em ação o que você tá pedindo em oração. Tá bom? Beijo. Lindo dia pra nós.